Esta é a nossa Assembleia Conclusiva. Portanto, tenham presentes as últimas aulas que foram dadas, sobretudo estas. Eu diria que, quer dizer, que quem se oferece especialmente à vossa crítica nesta altura foram as 4 aulas que eu dei, não é? Portanto, fazer isso e depois a relação disso com o trabalho. Pronto, perguntas? Um problema no trabalho, que a Igreja tem uma pré-existência, que é o sacrário, que tem uma clara boa em cima, com luz e pronto. Só que está no extremo oposto ao altar que nós queremos pôr. Pronto. O sacrário está aqui. Helena, quer dizer, se for uma questão exclusivamente relativa ao trabalho, há outras aulas para fazer isso. Sim, mas o arquiteto... Agora aqui... O professor disse que não podíamos ficar de costas para o sacrário na Assembleia. Mas também disse que as pré-existências eram importantes e não podíamos voltar as costas, pronto, às pré-existências. Pois, é uma questão que tem que ser dirimida caso a caso, não é? Não há propriamente uma regra. Agora, parece-me de facto que não há dirá, mas quer dizer, parece-me que não há muito sentido em nós deixarmos o sacrário num sítio em que ficamos de costas para ele. Isso parece-me que é sempre uma quer neste último do Bento XVI, quando fala sobre o sacrário, quer em todas as... De facto, ou se põe num sítio isolado, ou se põe a eixo, mas de uma maneira que depois a presidência não fique de costas para ela. São essas as indicações genéricas. Quem ficava de costas era a presidência ou a Assembleia? Eu não percebi. Não, a presidência e a Assembleia. A Assembleia. Sim. Tínhamos de fazer uma parede, não é? Para separar os espaços ou qualquer coisa. Para fazer uma capela de Santíssimo, para não... Porque depois havia a procissão na parte do Cordeiro de Deus e não há problema se forem buscar o Santíssimo. Portanto, nessa hipótese é que estavam a pôr uma parede e, portanto, o sagrado fica isolado. Não é? Sim. Quer dizer, sai da nave. Ou, minimamente, sai da nave. Porque o sacrário está num espaço e nós queremos colocar o altar no espaço oposto. E então fazíamos uma capela de Santíssimo onde está atualmente o sacrário, com a tal luz e pronto. E depois na parte da parte do Cordeiro de Deus, irás tocar de novo, o Senhor Padre. Sim, eu tenho que ir buscar o Santíssimo, isso já é só vendo, de facto, só vendo, porque se isola, se aquela parede depois cria quase uma capela do Santíssimo, aí já não há uma agressão, porque a mensagem é um espaço determinado. Agora, o problema é se na aula celebrativa se fica a ver o sacrário, mesmo estando de costas. Aí é que não. Se não se vir, nesse sentido, se é uma capela ou lateral, ou não sei o quê, mas que percebe-se que é um espaço santíssimo. Isso é só bem. Ok, mais. O professor ontem disse que, no caso da pré-existência, muitas vezes é preferível sacrificar um pouco a liturgia ou o rito à identidade do edifício, porque atualmente existe edifício, obviamente, que tem uma estrutura arquitetónica tão forte que é difícil intervir nos edifícios sem desvirtuar. Por exemplo, a noção da posição, a relação, sobretudo, do celebrante com a Assembleia, do Presidente, da Presidência e do altar.
A minha questão é que não... Até que ponto, mas isso é mais para o senhor, pá, até que ponto os sacerdotes verão isso com bons olhos? Por exemplo, que atualmente existe sempre uma necessidade de cada vez, as conversas que eu tenho insistido com os vários sacerdotes que conheço é que é uma liturgia mais participativa, uma educação da pessoa para participar. E se eu, enquanto arquiteto, vou propor uma coisa que, por exemplo, esconde um pouco o ambão, que é uma questão que eu estou agora escondo ou devido à configuração espacial, se não quiser desvirtuar e para dar um carácter digno ao ambão, tenho que dar uma posição fixa. Porque mas a questão que estou a falar não é uma igreja paroquial, é o problema que me está a colocar pessoalmente, é uma capelinha, é um edifício que, quando no interior da própria igreja, apenas consegue estar uma assembleia de 15 pessoas a 20 pessoas no máximo e tem que ser todos como eu, não podem ser muito mais coisas avantajadas. Aí não existe nenhum problema porque a própria Assembleia se sente como fazendo parte do presbitério. Eu estou a falar no caso da adequação que estou a fazer, isso porque tenho estado a discutir isso tudo. A questão do ambão é aquela questão que me está a dar mais guerra, mesmo em termos pessoais. Porque o altar consigo centralizar, porque basicamente imagino uma igreja em que caiu uma parte de uma nave. A nave caiu, atualmente é ao céu aberto. E tem um presbitério que atualmente é uma capela. Que está tudo centrado, é um espaço muito unitário e pessoas, normalmente é pequenos grupos. Mas existe um dia no ano em que aquilo enche, fica cheio de pessoas. Normalmente nesse dia eu reparo, nas celebrações que eu lá participei, tudo na última, existe uma necessidade. Atualmente a capela não está adequada liturgicamente. Só tem o altar antigo e o altar que, quando fazem, tudo muito provisório. Fazem uma mesa, fazem um altar, é quase como se fosse uma missa de escoteiro. É a coisa que eu mais encampo. Mas ao propor uma intervenção para reeducar liturgicamente, eu consigo facilmente entregar tudo, menos o ambão. Porque o ambão, devido ao campo de visão, no exterior, é fácil, a pessoa ouve, e curiosamente a metade da Assembleia que está mais afastada consegue ver, mas a partir de uma altura que supostamente devia estar mais próxima, deixa de ter visão num dos lados. Existe a possibilidade, não sei, fazer um ambão exterior, mas não ia. Então, pá, onde é que está aí? Eu desenhar. Aquilo era Jorge Secretário, não é? Basicamente aquilo tinha um presbitério assim. Eu tenho aqui desenhos. Depois tinha uma nave, assim, não é? Exatamente. E esta parte da nave caiu e, portanto, está vazia. E, portanto, isto foi tornar só uma capela e depois está aqui uma porta. Tem aqui um muro, mas não tem cobertura por cima, não é? E isto já está assim sedimentado há muito tempo. Portanto, a única intervenção que o Jorge está a fazer é uma intervenção aqui assim, para considerar isto como capela, e portanto tem aqui alguns do altar, e o ambão não se sabe muito bem. Eu tenho aqui, até lá mesmo uma planta. Pronto, mas ouçam, eu não quer dizer... Não, trabalho. Minha questão mesmo é liturgicamente. Por exemplo, eu tive uma questão mundial que tive como sacerdote, porque há não sacerdote de... Não, mas eu acho interessante... Neopático, foi com o sacerdote. Eu até me sugiro, por exemplo, quando a celebração, no interior, eu consigo fazer uma celebração por pequenos grupos, como estava a ver, ter 12 pessoas, 15 pessoas, foram assim magrinhos como eu, e sente-se que está tudo dentro do espírito. Mas quando é a celebração do dia do oráculo, que é o São Tiago, esta parte toda de fora, não é? Toda e ainda por fora São feitas à noite. Descoberto, no verão, e a minha questão é que se existe algum problema em termos litúrgicos, propor por exemplo, eu estava a tentar, como é uma arquitetura muito vernacular, muito clara, muito pura, reaproveitar materiais, reintegrar, e tenho lá umas estantes muito interessantes e se é possível, durante a celebração, por exemplo, puxar o ambão para a frente, para o exterior, através de uma estante dignamente tratada. Embora eu queria, acho que é fundamental ter um local no interior com uma presença arquitetónica que é mesmo
E nessas grandes celebrações o altar continua dentro. Continua dentro. Atualmente, como é uma mesa improvisada, normalmente o altar vem para debaixo da porta. Pois. Atualmente eu não tenho altar nenhum, só tenho o altar ainda daquele contra a parede com pedra de ar no fundo. Já tenho aqui uma fotografia. Atualmente o altar só tem ideia isto. E a questão é que como existem dois tipos de celebração, uma que é uma celebração muito mais íntima e privada, para pequenos grupos, normalmente é para a confraria, que funciona como uma capela quase da confraria, é da paróquia, mas está a cuidar de uma confraria. Funciona lá dentro da celebração. Normalmente não se reúne mais do que uma dúzia de pessoas, é como mais dos confrades, coisas pequenas, é uma coisa de província, de Vila Viçosa, da aldeia. Mas quando é o dia do oráculo, coisa. E aí eu acho que se faz sentido, por exemplo, em termos de. Como são dois tipos de celebrações, quase com uma identidade diferente, o ambão poder ser deslocado ou ser mais efêmero, tipo, vir cá para fora. Porque o altar, mesmo no interior, é visível quase toda O problema é que o ambão fica lateralizado e, portanto, há uma parte da Assembleia que não vê, não é? Por causa da porta. a presidência também já não é tanto. Mas aí eu acho que sem querer se quitar, há duas realidades completamente diferentes. E a intervenção tem que ter em conta isto. Qual é a opção de fundo que se faz? É a capela enquanto tal o espaço, sabendo que o sol, uma vez por ano, há uma celebração extra. Bom, uma celebração extra não exige um ambão fixo. Portanto, nada obsta que o ambão na grande celebração saia de dentro. Foi isso que me Não é sugeriram. forçoso, porque nem é fixo, nem vai lá ficar permanente. Uma intervenção em que metesse um ambão fixo e que estaria sempre fora, é que era anacrónico neste sentido. Não há celebrações cá fora, há só uma vez por ano, temos ali um elemento litúrgico do espaço litúrgico que está desgarrado de tudo. Na grande celebração ele não está desgarrado, quer dizer, o espaço celebrativo pode vir um bocado para fora da própria porta. Eu não sei com que soluções, inclusivamente o estrado ou uma coisa que vem, a linha e faz à frente. Porque muitas vezes, quando é a grande celebração, a própria capela é toda o presbitério e está elevado, mesmo colocando o ambão à porta, como foi o que fizeram este ano, quando foi a inauguração disso. Não há pessoas lá dentro. Não há pessoas lá dentro, apenas o sacerdote e quanto muito uma pessoa que está a comunicar. Ainda para que tenho aqui a fotografia de um caso que se fez na Alemanha. Não é uma coisa que estava através do livro. Que tenha essa situação, quer dizer, mas isso era uma capela normal. Mas o presbitério era tão pequenino que só cabia o altar. E então, o projeto foi feito, isto já há bastante tempo, portanto, suponhamos, esta é a capela, não é? Depois isto vem assim, e depois a nave, não é? Aqui está o altar, não sei se teria aqui o sacrário, mas isto é tão exíguo que numa fase inicial, quando se começou a pôr o problema do ambão e da valorização, porque há leituras, há tudo, não é? E a Assunção foi pôr o ambão aqui. Fora disto. Mas porquê? Porque isto tudo é aula celebrativa, quer dizer, a Assembleia está aqui. No vosso caso, quer dizer, como é uma celebração por ano, não digo que seja campal, mas parece-me que há várias soluções. Este altar não mexe, não é? Alguns bichos mexem porque eles puxam-no para aqui, não é? Atualmente não existe sequer altar. Eles é uma mesa que trazem que vem. Isso mesmo. Portanto, uma coisa é a intervenção aqui dentro, parece-me. E essa deve ser pensada para esses grupos pequenos ao longo do ano, que é mais que uma vez. Outra coisa é pensar, bom, mas há uma vez por ano que há uma grande celebração. Queremos configurar um espaço que responda a essa grande celebração. Bom, aí pode-se fazer a hipótese, quer dizer, se eles agora nem têm altar e põem mesa aqui, pode-se pôr a hipótese de vocês alinharem ou haver uma coisa móvel que não fica durante o ano. E aí tem o altar, tem o ambão, tem um espaço, e isto serve para o presbitério nesse espaço aqui. Quando acaba essa situação, os elementos saem, não ficam fixos, evidente, não podem ficar. Porque senão vai estar dividido entre duas coisas, quer dizer, a solução, qualquer solução do ambão aqui não é para cá para fora. Não é? E do próprio altar não é. Porque se o altar ficar aqui, quer dizer, quem estiver aqui também não vê.
Não creio que seja, nesse espaço exíguo, seja fácil ter uma solução que fique permanente para as duas situações. O altar que atualmente não funciona, realmente agora tem razão porque a porta está muito estreita, mas abrindo o arco da porta pode funcionar na celebração cá fora. Apenas eu há pouco tempo fiz uma intervenção lá, Abrindo isto, abrindo isso. um bocado mais. Sim. Ou seja, tem que se mexer aqui na parede. É o arco inicial, dá para abrir. E foi fechado posteriormente. Era um calendário triunfal e eles fecharam para fazer o Abriu. quarto. Basicamente, segundo a minha experiência, e estive a ver, apenas a partir de. Eu já fiz uma intervenção que tem meio vagetas, a partir das últimas vagetas é que não dá para ver. Não, aí se calhar até está esse dado. Se havia um arco que foi fechado e depois deu corte e não sei o quê. Sim, foi fiel. A pensar todo este espaço litúrgico, que é no fundo dar a este espaço a realidade, um bocadinho aquilo que ele já foi, Que era a nave. caiu. Aí valerá a pena então pensar toda esta parte e tudo isto, quer dizer, se calhar esbater este arco, ou melhor, voltar ao arco, arranjar uma solução de que quando não é fechar, não sei como, mas é uma coisa que abrisse completamente. Então o altar aqui seria sempre fixo, porque então era visto, né? E pensar este espaço, e o ambão dentro uma coisa, fora tem uma coisa que seria móvel nas grandes celebrações. Porque realmente a minha questão é essa podia ser móvel. As grandes celebrações de São Pedro. O São Pedro não tem ambão. São Pedro de raiz não tem ambão. É Roma. E o que é que tem sucedido? Tem-se ensaiado várias hipóteses. Portanto, vocês têm aqui o altar da confissão, o baldaquino, o Papa normalmente senta-se aqui, depois temos o arco, que é a escadaria para o túmulo de São Pedro, não é? Bom, desde porem o ambão aqui, cá embaixo, numa plataforma, um bocadinho elevado, mas está aqui. A pô-lo, como agora estão a pô-lo aqui, quase colado a este arco, mas pronto, não é? Também elevado, num subterrâneo, não sei. Tem-se tentado tudo, não é? Como a própria presidência, não é? Está aqui, já se tentou pôr onde metem o couro aqui do lado, sob um estrado grande, e o Papa fica, mas fica de lado, portanto fica esgueiro, não se vê de todos os lados, portanto a solução mais pacífica ainda é esta, percebendo que não é ideal, não é? Porque é pôr dois elementos do espaço celebrativo, da presidência e o altar, um bocadinho. Portanto, não é ideal, mas é a que acaba por ser mais congregador e visto de todos os lados, do transepto, do corpo, etc. Aí, se há este arco, e depende do tamanho dele, que uma vez aberto daria visão para dentro. Sim, seria a nave da igreja inicialmente, quando tem cerca de 3 metros e tal. A questão de haver um ambão móvel é que para eventuais. Isso não choca com a liturgia? Não, a minha questão era mesmo essa, era mesmo Não choca. Acho eu. porque já há certas pessoas que tinham uma sensibilidade, o mão tem que ser muito fixo, tem que ter... Tem que ser fixo num espaço, quer dizer, se isto estivesse coberto e voltasse a ser um espaço de celebração normal, sim senhora. Agora, se não há um projeto de cobrir, e se é para uma celebração anual, ou duas que sejam, então mais vale pensar este espaço seriamente, com o ambão, quando é a celebração dentro, abrir o arco, abrir e depois ter a hipótese de que aberto a celebração não se mexe no altar, não sei se é possível. E o ambão ficar aqui, o próprio presidente, nesse caso, poderia ficar aqui, na grande celebração. Na altura desloca-se. Tinha outra questão, que é uma questão também que me tenho colocado. Existe algum conflito a ver dois altares consagrados no mesmo espaço? Porque atualmente existe algum espaço que tem uma pedra de ar. Ou é conveniente recolocar a pedra de ar no novo altar? Por exemplo, o altar que existe na capela, isso é uma questão como existe um altar de adobe, ainda de acordo com como era construído de Trento, quanto à parede. Tem uma pedra de ar que ainda lá está, milagrosamente, como que já teve abandonado quase 100 anos, ainda lá está a pedra, toda embrulhada numa coisa, mas está lá a pedra ainda. Ao fazer um novo altar, ou propor um novo altar, esse altar terá de ser consagrado, ou então basta
fazer uma caixa e pôr essa pedra consagrada no novo altar. Quer dizer, se vão fazer um novo altar e o trás, como é que fica? Tentar se manter, não destruir. Não destruir, manter. Preservar. Deixa eu dizer, bom, podem trazer a pedra de ar para o novo integral e fazer a benção do novo altar. Que esse é que passa a ser o altar, muito bem. A pedra de ar antigamente é o que resta aqui das relíquias. Ou seja, quando a igreja é dedicada a um santo de que podemos ter relíquias, na dedicação normalmente colocava-se as relíquias. E, portanto, a pedra de ar era a última coisa que se punha, porque era posto dentro, depois com cimento, tapado. Hoje não é totalmente forçoso que os altares tenham pedra de ar. Aliás, porque as relíquias agora já nem se metem no altar, metem-se no chão do altar. Que é outra coisa. Mas curiosamente aquela pedra de ar já está móvel. Porque já está tudo. Porque a pedra de ar sempre foi móvel. Sempre foi móvel. A pedra de ar pega-se. Às vezes até está vestida num pano. Serapilheiro. Esse tipo de serapilheiro. Aquela serapilheira. Portanto, não... Hoje os altares atuais não têm pedra de ar. Pano de linho. Linho de grupo. Mas não têm pedra de ar. Porque nem têm muitos, não têm relíquias, não é? Estão dedicados a santos ou invocações de Nossa Senhora que não têm pedra. Padre Luís, nesse sentido, diga-me só uma coisa. Essa pedra era consagrada ou não? Ou era, portanto, ela tem uma configuração retangular maior do que o lugar propriamente dito da relíquia. Isso vinha da Sé ou do sítio onde Não. Porque a questão é, a pedra funcionava como propriamente dito o altar, porque era sobre ela que se celebrava a Eucaristia. O resto do altar era quase uma estrutura que suportava a pedra, não é? Porque o bispo não se podia deslocar a todas as igrejas para consagrar, quer dizer, Sim, mas antigamente todas elas tinham, praticamente. Diga? Muitas delas não foram dedicadas. Pois, exatamente. E, portanto, a minha pergunta era se essas pedras eram como que enviadas, portanto, o bispo consagrava... Não, aquilo ficava consagrado no rito Da Eucaristia. Da dedicação e da Eucaristia, nada mais. Havia um elemento importante, é que quando havia relíquias, havia de facto a deposição e aquilo tudo, para se pôr, tapar, aquilo tudo, com a espátula, aqueles instrumentos da dedicação, mas nada mais que isso. Em todo caso, dá-me uma sensação que, ligada à ideia de altar, dava sempre pedra. E por isso é que, como nos retábulos era essencialmente a madeira, então punha-se aquele pedaço de pedra. Portanto, nessa solução é assim, pode deixar o altar antigo com a pedra de ar e o novo não precisa de pedra de ar. Os novos altares não têm pedra de ar. O próprio da Basílica da Santíssima Trindade. A única pedra que lá tem é aquela que veio de São Pedro, mas está à frente e no chão. Não é pedra, não, porque o próprio altar Não é? Eu digo, Relíquia. não tem pedra de ar ao centro. Não tem. Eu tinha duas questões, gostava de pôr uma, não tem nada a ver com a outra, mas uma é mais funcional, a outra tem a ver com aquilo que o Pedro, sobre aquela aula que deu, sobre a Assembleia Participativa. Refletir um bocadinho sobre isso, sobre essa aula, e considerando que a Assembleia Participativa, no fundo, de alguma maneira, foi o grande desvelamento, a grande invenção, não é? Como Pedro vê no Conselho Vaticano II. Agora falta uma experiência, não é? Essa participação, ou seja, eu sentir-me participante, sentir-me integrado máximo na participativa, é uma coisa que tenho andado a pensar, depende de várias coisas. E que no limite nunca é completamente conseguido, no sentido que quando é pensando, quando é que me senti completamente participante, é uma coisa que eu não sei definir. E mais ainda, penso, e enfim, é uma coisa que estou em reflexão, é se só miraculosamente é que isto pode verdadeiramente acontecer. Só Deus Nosso Senhor é que faz com que eu seja mesmo participante
me seja verdadeiramente. Eu acho que a Assembleia Participativa só pode acontecer por nós, por cada um, por conjunto de todos os fiéis, uma coisa virtualmente impossível. Portanto, é a mesma coisa que depende, é mais do que simplesmente tudo aquilo que nós possamos somar. Sim, mas não foi isso que eu disse. Eu sei que não foi isso que disseste. Mas deixa eu só clarificar, quer dizer, ela é participativa por natureza, na medida em que está instituída enquanto sacramento da Igreja, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Portanto, o problema não é de ser ou deixar de ser, de estar ou não estar, é a questão da minha tomada de consciência enquanto parte dessa Assembleia. Exatamente, portanto, ela é já a minha tomada, o que depende é a minha, como é que favorece ou desfavorece a minha tomada de consciência a minha e de todos, não é? Exato. Da própria Assembleia. Enquanto celebrante, eu gostava que o Padre Luís dissesse o que é que pode. Mas qual é a pergunta? A outra questão é. Não. Enquanto Essa. celebrante, o que é que. Enquanto celebrante, como é que reconhece uma Assembleia mais ou menos participativa, sendo que Cristo está no meio de nós, não depende de nós? Como é que se pode fazer, como é que se favorece essa participação? Como é que um celebrante reconhece Que há participação ou não? maior ou menor participação? Quer dizer, o que é que. Sente, ou seja, às vezes eu gosto de cantar na celebração, mas às vezes percebo que a Assembleia não está predisposta para isso. E portanto, se posso começar a cantar, depois deixo de cantar, porque percebe-se que as pessoas não estão predispostas. Há uma espécie de inércia que se sente na Assembleia. Eu faço essa experiência. Mas eu posso então dizer ao contrário, que o facto de as pessoas estarem dispostas para cantar torna uma Assembleia mais participativa? Não percebi. Não. O que eu quis dizer foi... eu dei um exemplo de aquele que preside, estão aqui, pelo menos o Padre João, pode também dar a sua experiência, mas aquele que preside consegue sentir como é que a Assembleia está. Na homilia... Sim, com certeza. Então. Há celebrações que são muito musicais e que todos participam muito na musicalidade e que, no entanto, rasam o sentimentalismo. Sim, mas não é isso que eu estou a dizer. Não é nesse sentido que eu estou a dizer. Padre João queria... Desculpe, por isso é que a questão está essencialmente na definição de participativo. Pois. O que é participativo? No contexto da celebração da Eucaristia, o participativo não é exatamente o sentimento que a gente tem de que aquilo é uma festa no sentido exterior, mas é participativo no mistério celebrado por Jesus Cristo, que esse o mistério em que se celebra, o mistério de Jesus Cristo, nos faz participar da sua redenção e, portanto, são as disposições de cada um, e isso é muito difícil medir-lo. Pode exteriormente parecer que está tudo muito bem a participar e depois participaram de facto, as pessoas ofereceram a sua vida com Cristo no altar para que se tornassem redentor, tornaram-se apóstolos, anunciadores do Evangelho. Quer dizer, o participativo tem muito que se diga. O Concílio fala disso, mas não esclarece esse sentido. Mas a minha opinião é esta que o Padre João está a falar. A dimensão participativa, quer da Assembleia, quer do sacerdote, passa pelos momentos de silêncio, passa pelas respostas. Nós hoje, se olhamos para... É daquelas coisas que nós não conseguimos perceber e que ainda agora neste tempo da Quaresma me lembrei de provocar a Assembleia disso, que era fazer a experiência, dizer mesmo às pessoas, façam a experiência de responder a tudo na celebração. Porque nós percebemos que das 100 ou 200 pessoas que temos à frente, nem todas rezam o Pai Nosso, nem todas respondem, ou seja, estão ou não estão a participar, isso eu não sei avaliar, mas é exigida à Assembleia uma resposta.
E isso faz parte da participação dela. Para quem preside também é estranho. Quer dizer, se eu tenho 100 pessoas e tenho 50 a responder, é estranho. Parece que há ali qualquer coisa que não está a funcionar. O sentido de participação, para mim, é muito nesta ótica, é esta relação pessoal e comunitária com o mistério da oferta de Cristo, pela escuta da palavra, pelo alimento da Eucaristia, sobretudo. E isso não implica ter que fazer alguma coisa, senão esta relação e esta interação com o momento celebrativo. O problema aqui está muito anterior a esse, que é o percebermos que as comunidades não estão, ou estão muito a caminho neste sentido, de redescobrir e de perceber que é isto. Porque as pessoas têm devoção à Eucaristia, disso eu não tenho dúvidas, mas houve aqui uma grande quebra neste sentido de devoção e de oração ao Santíssimo. E, portanto, há aqui um desligar da minha vida com a Eucaristia. E isso, nestes quase 5 anos, eu tenho percebido. O Padre Luís há de perceber, até porque contacta muito mais. Percebe-se aqui uma grande distância entre esta dimensão daquilo que eu vivo com aquilo que eu celebro. E enquanto estas duas realidades não se unirem, tenho dificuldade em dizer que há uma participação ativa dos fiéis na celebração. Eu tenho essa dificuldade. É mais fácil No lado que o Padre Luís não ouviu, e estás a ouvir, era interessante. Esta questão da Assembleia Participativa, enquanto celebrante, porque é assim, eu objetivamente precisava de ter formas de conseguir medir como é que medir a participação de uma Assembleia. Isto aqui só Deus Nosso Senhor, mas eu não tenho um contacto direto. Nem ele dá, setor nem sequer o Conselho, digamos, estabelece uma medida da participação. É mais fácil para mim ver isso pela negativa. O que é que não é uma Assembleia Participativa? Mas o que é uma Assembleia Participativa? Como é que se manifesta? Sim. E depois eu posso falar da minha experiência pessoal, mas a minha experiência pessoal é individual, não é? Quer dizer, e não sei, como é que o celebrante, e a propósito disso esse propósito estávamos a ver, como é que sente Não, isso? Como é que a experiência, eu acho que aqui, Pedro, sem interromper isso, temos que ver duas, três dimensões que são importantes. Uma é assim, o concílio não descobriu a nave, porque a nave sempre lá teve, ou seja, a Assembleia. O que o concílio quis foi pôr a Assembleia a interagir com o presbitério, porque era uma liturgia que se fazia no presbitério, que o padre fazia sozinho, e o povo de Deus estava entregue a si próprio na nave. Portanto, a nave sempre existiu. A consciência do povo de Deus estar ali está. O problema era, está como? Está a fazer o quê? Está consciente do que se está a acontecer ou não? E aí é que é a grande tónica, que lhe chama participação ativa, frutuosa, etc, etc. Esses advérbios, ou esses adjetivos, melhor dito, foram, por um lado, uns foram exagerados, muitos perceberam participação ativa com ativismo e ter que fazer muita coisa na celebração. Outros entraram no campo oposto, a participação ativa é só espiritual e é interior e, portanto, defendem um grande subjetivismo, um grande isolamento e esbatendo. Esses extremos não nos ajudam a perceber o que é uma participação ativa. Uma participação ativa é uma participação que tem muitas modalidades e a celebração dá-nos, desde o silêncio ao canto, à aclamação, à meditação, etc. Isso tem que estar na celebração e a celebração tem todos esses momentos. Não é uma participação ativa, é uma participação que a gente está ali quietos, podemos estar muito concentrados, mas também não é uma participação ativa um fornezinho de fazer, ou de cantar, ou de só coisa assim. Ao nível da arquitetura, o que isto pede? Pede é que o espaço litúrgico proporcione essa participação ativa. E quando se fala desses elementos, que a Assembleia envolva, tem a ver com isso, quer dizer, que as condições físicas onde se celebra, elas próprias também estejam ao serviço deste ideal que é que a celebração seja, para quem nela toma parte, uma fonte de graça, de santidade, de encontro com Cristo e com o mistério celebrado. E aí, pronto, quer dizer, a visibilidade, não só a audição, a distância, etc. Tudo isso é importante. Bom, mas, de facto, a participação ativa
engloba essas dimensões todas que têm a ver connosco, não só a nossa realidade de seres celebrantes e a nossa realidade de seres celebrantes, somos seres dotados de corpo, de sensibilidade, de espírito, psíquico, etc. E, portanto, a liturgia tem desde ritos processionais, ritos de silêncio, aclamações, canto, meditação, de pé, de joelhos. Porque quem reza é o homem todo. E o homem todo nem é só razão, nem é só corpo, nem é só sensibilidade, nem é só intelectualidade. Como é que medimos essa participação ativa? Que há celebrações onde se percebe que há uma envolvência. A comunidade está a celebrar, está consciente, uns mais, outros menos, uns com mais fé, outros com menos fé, evidente, mas que está. Portanto, a maneira como se faz silêncio, a maneira como se canta, a maneira como se medita, a maneira como... Tudo isso é algum indicador exterior. Como se responde. Mas é um indicador exterior que nunca nos dará a medida interior de com que cada um com fé celebra e se sente envolvido a celebrar. Essa é uma dimensão que só Deus pode medir. E por isso é que um sacramento pode ser uma celebração da missa, pode ser para uma pessoa uma fonte de graça enorme, para outra naquele dia não ter dito muito, quer dizer, ou pelo menos não está consciente disso. Mas isso tem a ver com a disposição pessoal de cada um que celebra. O grande trabalho aqui não é, eu estou muito convencido, não é tanto as pessoas participarem no sentido de ter de fazer. Terão de fazer alguma coisa, evidente. A celebração requer uma assembleia que participa em ministérios, em serviços, em tudo. Mas o grande trabalho é, de facto, o trabalho de toda uma educação na fé e, ao mesmo tempo, na celebração do povo de Deus. Isso tem falhado muito. As pessoas continuam a ir à missa. Vocês reparem, as nossas gerações mais novas são iniciadas na celebração no sentido de vão à catequese, vão à missa. Mas quem é que os inicia na celebração? Quem é que nos ajuda a descodificar aquela linguagem, aquela ritualidade? Antigamente ainda havia um catecismo só sobre a missa. Chamava-se Cristo está no meio de nós e era a missa em 25 lições. Tudo, do início ao fim, desde o cântico de entrada até o... E estava bem feito. E bem feitíssimo. Nunca percebi porque é que ainda por cima era produto nacional e na renovação desapareceu. E eu continuo lá a ter e uso, porque lições extremamente bem feitas. Houve ali uma geração de 70 e 80 e nós apanhou. E foi iniciado. Quem andou na catequese tinha esse, era sempre o quarto volume. E podia-se depois, quem quisesse, podia fazê-lo no fim, já no adulto, porque ele tinha a parte mais para miúdos e depois tinha uma parte substancial para adultos. E, portanto, havia paróquias que faziam aquilo para os miúdos e depois aos pais e tudo repetiam as lições, mas já com outro fogo, a mesma lição, mas com outra profundidade. Quem esteve por trás desse catecismo foi quase o Padre Zé Ferreira. As lições e aquilo tudo, e outros, mas era o Gomes Zé Ferreira. Sim. E, portanto, tudo isso. Bom, aí há qualquer coisa a fazer. A iniciação. O que o Carlos disse também é um bocadinho. As pessoas têm devoção à Eucaristia. Mas ainda não aprenderam, ou não aprenderam. Alguns não descobriram a riqueza do que é celebrar. Ou seja, a Eucaristia, como o Papa põe, Papa Bento XVI, põe no documento Sacramento Caritatis, a Eucaristia, como é que é? A Eucaristia preparada, celebrada, vivida e adorada. A Eucaristia preparada, é preciso prepará-la, no bom sentido, e a preparação não é ter lá as coisinhas, é a preparação interior. Depois a Eucaristia celebrada. Isto é que é o grosso dela. A Eucaristia é para ser celebrada. É um rito que o Senhor Jesus nos deixou. E a celebração tem elementos de santificação, elementos que passam por aquilo que se lá faz. O problema é que hoje ainda as pessoas se perguntam. Quando nós, por exemplo, escutamos as leituras, estamos convictos que aquela palavra age em nós e que o Espírito Santo que a inspirou é o Espírito Santo que está a trabalhar em nós. Quando nós cantamos um salmo,
Estamos convictos que o repetir aquele refrão, cantá-lo, aquela palavra vai entranhando no nosso ser e nos vai cristificando. Estamos convictos de que tudo o que ali fazemos não é o gesto de fazer, mas que o gesto de fazer é performativo neste aspecto. Institui, constitui, faz, realiza. Aqui é que eu acho que falha muito. É que as pessoas ainda não descobriram celebrar. Para eles é repetir um rito e pronto, e está feito. Não! O ato do celebrar é já um ato salvífico. É perceber que Cristo me santifica, que eu me vou cristificando. Por exemplo, quando eu repito o refrão de um salmo, em que há ali uma ideia força da palavra de Deus, quando não é a própria palavra de Deus que eu estou a cantar, e que me está a medular por dentro, que me está a trabalhar por dentro, que me está a manusear por dentro. E quem diz isso, diz tudo o que fazemos. Ou seja, a liturgia, o ato de celebrar, não é um ato, é o próprio ato mediante o qual a força daquele sacramento e a força redentora daquele sacramento age em nós. E age como? Pela palavra, pelo canto, pelo rito, pela procissão, pela comunhão, pela minha oração pessoal silenciosa, pelos gestos, por tudo. E por isso é que a redescoberta do celebrar é que eu acho que é uma coisa que ainda que se está a fazer progressivamente, mas cada vez é preciso fazer mais. Porque depois as outras, a Eucaristia é adorada, sim, as pessoas adoram a Eucaristia, gostam da sua oração silenciosa diante do Santíssimo, etc. Agora, o redescobrir, este celebrar, que é onde entra depois isso, Pedro, a participação. É no celebrar. Agora, termómetro ou instrumento de medida para vermos a participação, isso é um bocado difícil. O que é que isto para nós aqui nos requer? É de facto estarmos conscientes disso, sabendo o que é o ato litúrgico, perceber que a arquitetura, o espaço sagrado, deve proporcionar isto. O Paulo reconhece espaços mais favoráveis, que favorecem, quer dizer, sim, claro, há uns que favorecem mais, quer dizer, não, exemplos, não, quer dizer, eu não me... Enfim, vamos para casos mais, talvez casos mais comuns, não é? Mas eu não sou da opinião que uma igreja em nave seja menos, facilite menos a participação, não é? Depende. E depende do tipo de assembleia. Também não sou daqueles que agora tem que ser tudo redondo. Também não. Eu acho é que a grande preocupação que passa aqui é a relação que se estabelece entre o presbitério e a nave. Se a nave é comprida, é redonda, não sei o quê, isso poderá facilitar ou não, mas o problema é a relação que se estabelece entre estes dois elementos. E isso é que me parece, eu se fosse arquiteto, era a grande preocupação que tinha. Se o presbitério dialoga com a Assembleia ou não, no nível físico, espacial. Um presidente, por exemplo, que está a presidir e não consegue abarcar a Assembleia toda, é já uma amputação para ele. Claro que há espaços, a Catedral, por exemplo, na Catedral de Lisboa, não podemos, quer dizer, quando a presidência tem que ir lá para trás, porque há muitos presbíteros e não sei o quê, é evidente que o presidente não vê as transeptos, não vê. Mas pronto, isso é uma coisa que não podemos superar. Vai superar como? Se calhar da maneira como ele preside, porque isto depois também é assim. Não é o espaço que faz a celebração. É bom que a gente diga. Nem a participação. Nem a participação. A celebração está acima, requer isso tudo, mas está acima disso tudo. Por exemplo, o Sr. Dom Manuel Clemente tem agora o hábito de, quando não há o presbitério não está cheio, ele a homilia vem fazê-la em frente ao altar. Porque aí vê tudo. Vê a nave, vê o transepto, faz ali a homilia, depois volta à cátedra atrás. É uma opção que ele fez. Agora, há outros espaços onde, de facto, o Presidente vê e consegue abarcar a Assembleia. E aí, vocês sabem uma coisa que é, a participação de uma Assembleia
tem a ver com as disposições individuais de cada um de nós que lá está, mas isto é uma responsabilidade, vou dizer, sobre nós, presidentes da Assembleia mais, depende muito do presidente. E há presidentes que matam completamente uma celebração e a participação. Porque não se assumem como presidentes de uma Assembleia, quase que a ignoram. Não sabem saudar, não sabem olhar, não sabem encaminhar, nada. Ou se fecham no na sua consciência de que estou a celebrar o sagrado mistério, então aquilo é quase uma dor, e a Assembleia que anda lá por onde quiser, que responda ao que responder. Um presidente destes não está a presidir a nada, quer dizer. Também há a parte contrária. E depois há a outra contrária. Se mistura tanto com a Assembleia que pega até na guitarra. Mas isso são anacronismos. Eu acho que é assim. Esses casos são tão espúrios e tão coisa. Quer dizer, a partir da vez alguém que não faz gente. Pronto, e depois há aquele presidente que anula uma Assembleia, que é aquele presidente que se impõe, é aquele presidente que é de tal maneira que o altar e o ambão e tudo aquilo é a sua tribuna. E não é? Há os dois opostos. Aquele que se recolhe num pietismo que ignora tudo à volta, e portanto a Assembleia vive ali perdida, tá? Ou aquele que, pura e simplesmente, acha que o altar é o seu palco, o ambão é a sua tribuna, e portanto torna-se quase um líder de nada. Né? Porque depois esquece que o que há ali a salvaguardar é que ele está também ele a celebrar o mistério de Cristo. E portanto o mistério de Cristo e a ação de Cristo é que é importante ali. Pedro, é assim, não é fácil medir a participação ativa. Agora, há indicadores básicos que a gente pode dizer. Uma Assembleia que está distraída, por vários motivos. Uma Assembleia que não responde, uma Assembleia que não canta, uma Assembleia que não sabe como é que há de estar. Se Luís, eu evidentemente não tenho a experiência de celebrar, mas tenho uma analogia que o Padre Luís também pode fazer. Portanto, pergunto se funciona ou não funciona. Eu sou professor, sei quando é que uma Assembleia está a participar. Nas minhas aulas ela não está. Tu também és. Não é? Portanto, é qualquer coisa análoga, suponho eu. Sim, sim, tem-se consciência disso. Quer dizer, a gente sabe isso. Doutor, e depende do espaço. Depende. Também pode. Depende um bocadinho. Não, Padre João. Vou dizer, olha, Depende muito. estas salas todas aqui, o dia que vier cá, uma sexta-feira, estas salas todas aqui, estas que estão voltadas para a frente, passa sempre por meio delas. Eu recuso-me sistematicamente a dar aulas ali. Eu não consigo dar as minhas aulas teóricas, que normalmente são participadas, que faço perguntas e respostas, não as consigo dar numa aula em que as pessoas estão a circular à volta. Porque eu faço uma pergunta e as pessoas, quer dizer, às vezes nem é que distraem a Assembleia, mas distraem-me a mim, não sou capaz, está a perceber? Portanto, é mesmo dramático, quer dizer, eu não consigo dar uma aula fazendo, e normalmente as minhas aulas são minimamente participadas, quer dizer, não me queixo de correrem mal, não consigo dar em determinados ambientes. Isso é a mesma coisa quando eu consigo resistir mais a uma criança que chora, apesar de me incomodar muito, a ver um adulto a falar.